Uma boa noite a todos. Vamos dar início à sessão ordinária de hoje. Estão presentes à sessão ordinária os senhores vereadores Ordinei Dias Filho, Getúlio Casulo Chicago, Dirceu José de Castro, Elmo Seco, Iridaí, Sérgio Aparecido Rodrigues, Enio Ribeiro Rivas, Valmir Ciolo, Paulo Sérgio Santos e Alfredo Paulista. Havendo quórum para deliberar, eu declaro aberta a 45ª sessão ordinária da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Santo Expedito, a realizar-se hoje, dia 18 de maio de 2015, e sob a proteção de Deus, daremos início ao nosso trabalho. Quando termina o secretário a leitura do versículo bíblico. Aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estar firme na fé, portar-vos varonilmente e fortalecei-vos. Determina ao secretário a leitura da ata número 7/2015, da 44ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de abril de 2015. Ata número 0007/2015. Ata da 44ª sessão ordinária da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Santo Expedito, Estado de São Paulo, aos 24 dias do mês de abril de 2015, às 20 horas, no recinto plenário do vereador Nardino Bernatelli Rego, da Câmara Municipal, cita Avenida Barão de Branco, 472, Santo Expedito, SP. Sob a presidência do vereador Sérgio Aparecido Rodrigues, secretariado por Miel Seco Pereira, primeiro secretário, escreveu iniciação ordinária na Câmara Municipal de Santo Expedito. Feita a chamada dos vereadores, ficou registrada a presença de Ordinei Dias Filho, Getúlio Casulo Chicago, Dirceu José de Castro, Elmo Seco Pereira, Sérgio Aparecido Rodrigues, Enio Ribeiro Rivas, Valmir Ciolo e Alfredo Paulista. Estando ausente o vereador Mauro Sérgio Santos. Havendo quórum para deliberar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão ordinária. A seguir, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura da Bíblia, Jeremias, capítulo 4, versículo 8. A seguir, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura da ata número 0006/2015, da 43ª sessão ordinária, realizada aos 10 dias do mês de abril de 2015. Terminada a leitura da ata da sessão anteriormente realizada, a referida ata foi colocada em aberto para recebimento de retificações. Não havendo retificações, a ata número 006/2015 foi colocada em votação, sendo a mesma aprovada por 7 votos. A seguir, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura dos papéis expedientes que constaram no seguinte: balanceta feita municipal de Santo Expedito referente às receitas do mês de março de 2015. Nesse instante, o vereador Dirceu José de Castro requereu verbalmente para que fosse lido somente o cabeçalho das moções número 008/2015, 0015 a 0015/2015. De agradecimento e emoção número 0016/2015, de congratulações, todas de autoria da mesa diretora, pelo motivo do vereador Procínio cópia em mãos. Posto em votação o requerimento verbal do vereador Dirceu José de Castro, foi aprovado por 7 votos. A seguir foram lidos o cabeçalho da moção número 0008/2015, de agradecimento à autoria da mesa diretora, que externa a voz de agradecimento ao seletivo senhor prefeito municipal, Evandro Cabral, pelos relevantes serviços prestados na realização das festividades do 57º aniversário da emancipação política do município de Santo Expedito. Moção número 009/2015, de agradecimento da autoria da mesa diretora, que externa a voz de agradecimento ao Distrito Sr. Padre Humberto Laércio Passos de Souza pelos relevantes serviços prestados na realização das festividades do 57º aniversário da emancipação política do município de Santo Expedito. Moção número 0010/2015, de agradecimento da autoria da mesa diretora, que externa a voz de agradecimento ao Distrito Sr. Delegado Marcelo Quevedo Minari e demais integrantes da Polícia Civil desse município. Moção número 0011/2015, de agradecimento à autoria da mesa diretora, que externa a voz de agradecimento ao Distrito Senhor Comandante da 4ª Companhia da PM, Capitão Denilson de Souza Costa, pelos relevantes serviços prestados na realização das festividades do 57º aniversário da emancipação política do município de Santo Expedito. Moção número 0012/2015, de agradecimento à autoria da mesa diretora, que externa a voz de agradecimento ao Distrito Senhor Comandante do 10º GPM de Santo Expedito,
Primeiro Sargento de Polícia Militar, Maurício Alves Rios, pelos relevantes serviços prestados na realização do 57º aniversário da emancipação política do município de Santo Felipe. Moção número 0013/2015, de agradecimento de autoria da mesa diretora, que externa a voz de agradecimento à Comissão Legisladora Municipal, médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal da limpeza e aos voluntários pelos relevantes serviços prestados à realização das festividades do 57º aniversário da emancipação política do município de Santo Felipe. Moção número 0014/2015, de agradecimento que externa a voz de agradecimento ao Justiça Senhor PM Capitão Alessandro Ricardo Oliveira, da Polícia Rodoviária, pelos relevantes serviços prestados à realização das festividades do 57º aniversário de emancipação política do município de Santo Felipe. Moção número 0015/2015, de agradecimento que externa a voz de agradecimento ao Justiça Senhor Comandante do 14º Acampamento de Bombeiros, Tenente Coronel PM Elias Martins Diana, pelos relevantes serviços prestados à realização das festividades do 57º aniversário de emancipação política do município de Santo Felipe. Moção número 0016/2015, de congratulações de autoria da mesa diretora, que externa a voz de congratulações ao Distrito Comandante de Policiamento do Interior, 8º Coronel PM Francisco Batista Leopoldo Júnior, e ao Distrito Delegado de Polícia Valmir Geraldo, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior, dado pelos baixos números dos indicadores criminais na região, de Presidente Prudente, do ano de 2014. Requerimento número 0008/2015, de autoria da mesa diretora, que solicita regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei número 005/2015, do Executivo Municipal, para que o mesmo fosse lido, discutido e votado na plena sessão de 24/4/2015. Ofício do Municipal Suscrito número 118/2015, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando a esta Casa de Leis o incluso projeto de lei número 0005/2015 do Executivo Municipal, em regime de urgência especial. Mensagem ao projeto de lei número 005/2015 do Executivo Municipal e projeto de lei número 005/2015 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar às verbas do orçamento geral do exercício de 2015 do município de Santo Felipe. A seguir, o senhor presidente determinou o secretário chamado os senhores vereadores para o pronunciamento sobre o assunto de livre escolha. Feita a chamada dos vereadores, senhores vereadores, discursou o vereador Alfredo Caleta, que inicialmente comentou a todos os presentes e em seu discurso falou ao Dirceu José de Castro, como líder do prefeito, sobre o incidente do caminhão que quebrou um poste de energia, na qual uma residente ficou 6 dias sem energia, para que veja com o prestador de energia responsável quais foram os motivos da demora, da falta de energia, e que medida pode ser tomada para que não ocorra mais. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão a moção número 0008/2015, de agradecimento à autoria da mesa diretora, que externa a voz de agradecimento ao seletivo senhor prefeito municipal Francisco Jaquebró, pelo relevante serviço prestado na realização da festividade do 57º aniversário da emancipação política do município de Santo Felipe. Feita a chamada dos senhores vereadores, ninguém expulsou. Posto em votação a moção número 0008/2015, de agradecimento à autoria da mesa diretora, foi aprovado por 7 votos. Em seguida, o senhor presidente colocou em discussão a moção número 0009/2015, de agradecimento da autoria da mesa diretora, que externa as vozes de agradecimento ao justiça senhor Padre Humberto Laércio Basta de Souza, pelo relevante serviço prestado à realização das festividades do 57º aniversário da emancipação política do município de Santo Felipe. Feita a chamada dos senhores vereadores, ninguém se expulsou. Posto em votação a moção número 0009/2015, de agradecimento da mesa diretora, foi aprovado por 7 votos. Em seguida, o senhor presidente colocou em discussão a moção número 0010/2015, de agradecimento da autoria da mesa diretora, que externa a voz de agradecimento ao justíssimo senhor delegado Marcelo Quevedo Linari e demais integrantes da Polícia Civil desse município. Feita a chamada dos senhores vereadores, ninguém se expulsou. Posto em votação a moção número 00010/2015, de agradecimento da mesa diretora, foi aprovado por 7 votos. Dando continuidade, o senhor presidente colocou em discussão a moção número 0011/2015, de agradecimento à autoria da mesa diretora, que externa a voz de agradecimento ao senhor comandante da 4ª Companhia da PM, Capitão Denilson de Souza Costa,
pelo relevante serviço prestado na realização das festividades do 57º aniversário da emancipação política do município de Santa Rita. Feita a chamada, senhores vereadores, ninguém se discussou. Posto em votação a moção número 0011/2015 de agradecimento ao autor da mesa diretora, foi aprovado por 7 votos. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão a moção número 0012/2015 de agradecimento ao autor da mesa diretora, que externa as votos de agradecimento ao ilustre senhor comandante do 2º GPM de Santa Rita, primeiro sargento da Polícia Militar Maurício Alves Rivas, pelo relevante serviço prestados, a realização das festividades do 57º aniversário da emancipação política do município de Santa Rita. Feita a chamada do senhor vereador, ninguém discussou. Posto em votação a moção número 0012/2015 de agradecimento da mesa diretora, foi aprovado por 7 votos. Em seguida, o senhor presidente colocou em discussão a moção número 0013/2015 de agradecimento ao autoria da mesa diretora, que externa voto de agradecimento à comissão organizadora municipal, médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal de limpeza e aos voluntários pelo relevante serviço prestados na realização das festividades do 57º aniversário da emancipação política de Santa Rita. Feita a chamada, senhor vereador, ninguém discussou. Posto em votação a moção número 0013/2015 de agradecimento da mesa diretora, foi aprovado por 7 votos. Dando sequência, o senhor presidente colocou em discussão a moção número 0014/2015 de agradecimento à autora da mesa diretora, que externa votos de agradecimento ao senhor PM Capitão Alessandro Ricardo Oliveira, da Polícia Rodoviária, pelo relevante serviço prestados na realização das festividades do 57º aniversário da emancipação política do município de Santa Rita. Feita a chamada, senhor vereador, ninguém discussou. Posto em votação a moção número 0014/2015 de agradecimento da mesa diretora, foi aprovado por 7 votos. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão a moção número 0015/2015 de agradecimento da autoria da mesa diretora, que externa voto de agradecimento ao senhor comandante da 14º Agrupamento de Bombeiros, Tenente Coronel PM Elias Martins Viana, pelo relevante serviço prestado na realização das festividades do 57º aniversário da emancipação política do município de Santa Rita. Feita a chamada do senhor vereador, ninguém discussou. Posto em votação a moção número 0015/2015 de agradecimento de autoria da mesa diretora, foi aprovado por 7 votos. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão a moção número 0016/2015 de congratulações de autoria da mesa diretora, que externa a voz de congratulações ao ilustre comandante do Policiamento do Interior 8, Coronel PM Francisco Batista Leopoldo Júnior, e ao ilustre delegado da Polícia Valmir Geral, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior, pelos baixos números dos indicadores criminais da região de Presidente Prudente, no ano de 2014. Feita a chamada, senhor vereador, ninguém discursou. Posto em votação a moção número 0016/2015 de congratulações de autoria da mesa diretora, foi aprovado por 7 votos. A seguir, o senhor presidente comunicou aos senhores vereadores as matérias que constavam na pauta de ordem do dia, para discussão e votação. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão o requerimento número 0008/2015 da autoria da mesa diretora, requerendo regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei número 005/2015 de autoria do Executivo Municipal. Feita a chamada dos senhores vereadores, ninguém discursou. Posto em votação o requerimento 0008/2015 da mesa diretora, foi aprovado por 7 votos. Nesse instante, o senhor presidente suspendeu a sessão por 5 minutos para assinatura dos pareceres das comissões. Reaberta a sessão, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei número 005/2015 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de decreto nacional suplementar as verbas do orçamento geral do exercício de 2015 no município de Santa Rita. Em seguida, o senhor presidente determinou ao secretário a leitura dos pareceres das comissões do projeto de lei que ora estava em discussão. Feita a chamada, senhores vereadores, ninguém discursou. Posto em votação o projeto de lei número 005/2015 de autoria do Executivo Municipal, foi aprovado por 7 votos. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente declarou aberta a fase de notificação pessoal e determinou ao secretário que procedesse a chamada dos senhores vereadores, da qual discursaram os vereadores Corlinde e Círio, que cumprimentou a todos, agradeceu a Deus e a todos que estiveram ouvindo nas festividades da cidade, na qual não houve nenhum acidente, devido ao grande fluxo de pessoas que passaram por aqui. Falou também sobre a falta de tambores de lixo nas cidades e fez um convite a todos
para um evento promovido pelos evangélicos em parceria com a UNEST e a Prefeitura Municipal, onde estarão realizando vários tipos de exames gratuitos do posto de saúde das 8 às 12 horas e à noite às 20 horas um show gospel em comemoração ao Dia do Evangelho e ao aniversário da cidade. A seguir discursou o vereador Romeu Cioli, que cumprimentou a todos e parabenizou a todos pelo aniversário da cidade. As comissões organizadoras falou sobre o grande fluxo de pessoas em que encontrou vários amigos do estado do Mato Grosso. Fez um agradecimento especial para Humberto e disse que houve uma grande evolução das festividades, da festa do padroeiro, que vem crescendo ano a ano. E a festa municipal organizada pela Prefeitura não cresceu muito. Falou sobre a coragem do prefeito na organização das festas devido à situação do município, em que as verbas do governo estadual e federal não ajudam muito. Agradeceu ao prefeito sobre a sua indicação referente à passagem de pedestres, cadeirantes e carrinhos de crianças ligando os dois lanches no cargo do povo. E por último comentou sobre o buraco na rodovia, em que ele passava no momento do acidente. E comunicou a avaria na qual foi feito o reparo. Em seguida, discursou o vereador Alfredo Camilo, que cumprimentou a todos e solicitou ao líder do prefeito e seus delegados que vejam com a prefeitura a possibilidade de estar oficiando a fornecedora de energia para apurar o motivo da falta de energia e comentou também sobre as moções que foram apresentadas na sessão, em que teve apoio de todos os vereadores presentes. Dando continuidade, discursou o vereador Henrique Ribas, que cumprimentou a todos e falou sobre o trabalho dos vereadores. Falou das festividades do aniversário da cidade, comentou sobre as moções de agradecimento e congratulações apresentadas nessa sessão e a todas as pessoas que ajudaram para que a festa acontecesse. Comentou que, graças a Deus, não houve nenhum acidente, devido ao grande fluxo de pessoas. Comentou sobre o turismo religioso e agradeceu ao prefeito e principalmente ao Carnaberto, Laércio Paz de Souza, que luta incansavelmente na implantação e na construção do santuário do Santo Espírito. Parabenizou aos vereadores as indicações entendidas. E finalmente falou sobre a cavalgada na qual a cidade de Santo Espírito recebeu mais de 2.000 cavaleiros, onde esteve presente o deputado Ed Thomas. Ele desejou um bom final de semana a todos. A seguir, discursou o vereador Sérgio de Castro, que inicialmente cumprimentou a todos. Ele falou sobre o incidente em que o caminhão da prefeitura bateu em um poste, ficando sem energia, na qual a ligação da rede demorou bastante para voltar, mas que foi tomada as providências necessárias no sentido de trocar o poste. Falou também sobre o problema do bairro Elivan Cabral, referente à energia que essa empresa está deixando a desejar. Falou sobre as festividades da cidade, pessoas que vieram a pé da cidade, comentou sobre a cavalgada, agradeceu aos municípios vizinhos que contribuíram com ambulâncias e enfermeiros. Comentou sobre a limpeza e convidou mais pessoas para que o ano que vem falou sobre o show católico. Agradeceu a todos e aos funcionários da prefeitura, que trabalharam bastante, e convidou os vereadores para participar dos eventos organizados pelos evangélicos. Na parte da saúde, onde a UNEST estará presente no posto de saúde, e para o show gospel de domingo. E finalizando, discursou o vereador Sérgio Aparecido Rodrigues, que comentou a todos, falou que esta foi uma das melhores festas que houve em Santo Espírito. Falou sobre a junção da Igreja Evangélica e da Igreja Católica, com a Igreja Católica. Comentou sobre a cavalgada, sobre as moções que entraram nesta Casa de Leis, nesta sessão para as pessoas merecedoras que ajudaram na organização das festividades da cidade, na qual não houve nenhum acidente. Falou da importância da comissão que esteve à frente de todos os trabalhos, desde a pessoa do prefeito e funcionário que varreu na rua, e a todos que ajudaram direta e indiretamente. Falou sobre a empresa Energisa, agradeceu ao prefeito e aos vereadores que participaram das festividades da cidade. Encerrada os trabalhos da presente sessão ordinária, o senhor presidente, sobre a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão ordinária e comunicou aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária desta Casa de Leis será realizada dia 15 de maio de 2015, às 20 horas. Eu, Alceu Pereira Riga, primeiro secretário da lei, apresente a para receber na próxima sessão, que, achando em tudo e conforme, será aprovado e assinado pela mesa diretora desta Casa de Leis. A ata está aberta para verificações. A ata está em votação. Aprovado por 8 votos.
Determina ao secretário a leitura também do expediente para conhecimento dos vereadores. Balancete da receita e despesa do mês de março. Prefeitura Municipal. 880 mil, arrecadação R$880.291,48. Despesas R$736.861,60. Balancete da receita do mês de abril da Câmara Municipal. Arrecadação R$55.492,50. Despesas R$41.990,44. Indicação número 0003/2015. Senhor Presidente e senhores vereadores, o vereador que se espera de acordo com as normas desta casa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que seja realizada a implantação da internet gratuita através do sistema Wi-Fi dos donos do município. Justificativa. Essa indicação vem atender a população, em especial aos estudantes que utilizam ônibus escolares e que têm computador portátil e celular. A implantação da internet através do sistema Wi-Fi possibilitará que os estudantes realizem pesquisas de diversos trabalhos escolares, trazendo maior aproveitamento do tempo gasto com as longas viagens até os locais de estudo. Campos Pode Saber, 15 de maio de 2015. Senhor Dirente Dias Filho, vereador autor. Requerimento número 0009/2015. Senhor Presidente e senhores vereadores, requeremos a mesa, após ser ouvido do plenário, para que seja encaminhado o ofício à empresa de andar e transporte turismo, solicitando a implantação da internet gratuita através do sistema Wi-Fi nas zonas intermunicipais. Justificativa. O presente requerimento visa atender o interesse da população que utiliza os ônibus intermunicipais e que tem computador portátil e celular. Importante ressaltar que a maioria dos usuários utiliza o transporte coletivo para deslocamento até o trabalho, passando uma boa parte do seu tempo dentro do ônibus, dispondo de pouquíssimo ou nenhum tempo para navegar na internet. Cabe ainda ressaltar que nos dias atuais a internet é utilizada para vários serviços, não sendo apenas para a opção de lazer. Desta forma, a presente solicitação visa a prestação de um serviço de qualidade aos usuários do transporte coletivo no nosso município. Câmara Municipal de São Filipe, 15 de maio de 2015. Senhor Dirente Dias Filho, vereador autor. Moção número 0017/2015 de agradecimento. Externa voz de agradecimento ao presbítero. Externa voz de agradecimento ao pastor Donizete dos Santos, da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus. Ao pastor Aldemir Bianchi, da Igreja Casa e Oração para Todos os Povos, e para o pastor Ronivon Lobai, da Igreja Avivamento da Fé. A Câmara Municipal de Transferido, por seus representantes, ao final assinados, apresenta a presente moção de agradecimento aos pastores Donizete dos Santos, Aldemir Bianchi e Ronivon Lobai, que juntamente com a parceria da Oeste, de Presidente Prudente e a Prefeitura Municipal, muitos se empenharam na realização dos eventos comemorativos ao Dia do Evangelho, que da aprovação das proposituras seja encaminhada cópia aos homenageados. Justificativa. A presente moção é uma maneira de agradecer publicamente aos pastores que muitos se dedicaram na realização dos eventos que proporcionaram vários tipos de exames e orientações médicas gratuitas a toda a comunidade, cuidando da prevenção da saúde e bem-estar da população,
e ao show gospel que promoveu momentos de alegria e contentamento, comemorando o poder do Evangelho do 57º aniversário do município de Santo Felipe. Câmara Municipal de Santo Felipe, 15 de maio de 2015. Sordinete de Filho, vereador autor, com assinatura dos vereadores Luciano José de Castro, N. Ribeiro, Léo C. Pereira Riga, Getúlio Caduchical, Mauro Sérgio Santos, Sérgio Aparecido Rodrigues, Alfredo Caldeiro e Gomes Cioli. Moção número 0018/2015 de agradecimento. Externa voto de agradecimento ao Oeste, Universidade do Oeste Paulista, pela doutora Angelita Ibanez de Almeida Oliveira Lima, responsável pela Pró-Reitoria da Extensão e Ação Comunitária. A Câmara Municipal de Santo Felipe, por seus representantes no final do Senado, apresenta a presente moção de agradecimento ao Oeste e à doutora Angelita Ibanez de Almeida Oliveira Lima, responsável pela Pró-Reitoria. Justificativa. A presente moção é uma forma de agradecimento ao Oeste, Universidade do Oeste Paulista, e a doutora Angelita Ibanez de Almeida Oliveira Lima, responsável pela Pró-Reitoria da Extensão que em parceria com a Prefeitura Municipal, no dia 25/4/2015, dia do Evangelho, realizaram vários tipos de exames e orientações médicas, totalmente gratuitos, à população de Santo Felipe, que ficaram muito satisfeitos e agradecidos. Que da aprovação desse propositura seja encaminhada uma cópia ao Oeste a doutora Angelita Ibanez de Almeida de Oliveira Lima e ao excelentíssimo senhor prefeito de Vandecida Cabral. Câmara Municipal de Santo Felipe, 15 de maio de 2015. Sordinete de Filho, vereador autor, com assinatura de apoio dos vereadores Luciano José de Castro, N. Ribeiro Ribas, Léo C. Pereira Riga, Getúlio Caduchical, Mauro Sérgio Santos, Sérgio Aparecido Rodrigues, Alfredo Caldeiro e Gomes Cioli. Passo Municipal Bartolomeu José Passos, 30 de abril de 2015. Ofício do Futuro Municipal de Santo Felipe, número 122/2015. Senhor Presidente, cumpro-me encaminhar esta Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei número 006/2015, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, da autoprovidência. Sem mais na oportunidade, reitero meus protestos de consideração e preço, potencialmente Vandecida Cabral, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Sérgio Aparecido Rodrigues, presidente da Câmara Municipal, Santo Felipe. Mensagem. Tenha a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Casa Municipal, Câmara Municipal, o anexo do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício do município de 2016 e da autoprovidência, em cumprimento ao disposto do artigo número 165, parágrafo 2 da Constituição Federal e ao artigo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Observa-se que o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o próximo exercício financeiro está sendo elaborado e de acordo com o programa do governo estabelecido pelo Plano Plurianual de 2014-2017 para receita e despesas, resultado primário, montante da dívida pública, para os exercícios seguintes, atendendo assim ao princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência o referido projeto de lei para apreciação. Eu Vandecida Cabral, prefeito municipal. Senhor presidente, pela ordem, tendo em vista que todos têm cópia desse projeto muito extenso, né, eu peço, querendo verbalmente, que seja assinada a leitura do projeto. Do projeto, do anexo do projeto? É desse projeto, né? Do anexo que é o anexo do projeto. O requerimento do vereador Sordinete Dias está em votação. Aprovado, está dispensado a leitura do projeto. Passo Municipal Bartolomeu José Passos, 15 de maio de 2015. Ofício do Futuro Municipal de Santo Felipe, número 130/2015. Senhor Presidente, em anexo ao presente, encaminhamos à Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei complementar número 005/2015, que autoriza a cessão de direito real de uso de bens imóveis e da autoprovidência. Aproveitando esse para externar a Vossa Excelência
O nosso protesto em consideração é pretensiosamente Evandecito de Cabral, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Sérgio Aparecido Rodrigues, digníssimo presidente da Câmara Municipal, senhor expedito. Projeto de lei complementar número 005 de 2015, de 15 de maio de 2015. Autoriza a cessão de direito real de uso de bens imóveis e da autoprovidência. Evandecito José Cabral, prefeito municipal de Santo Espírito, Estado de São Paulo, luz das suas atribuições legais, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder o título de direito real de uso à Associação do Sistema Agrovila de Expediência Municipal Integrada, inscrita no CNPJ número 04 770 428/0001-74, com sede Avenida Branco, número 193, C92, CEP 19.190.000, desse município, os seguintes bens. Primeiro, serão objeto de exceção 30 barracas de estrutura metálica, 3 por 1,5, com bancada, coluna leve fuzil, 3 por 2, marca carreteiro, patrimonial sobre número 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 33, 01, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309. B. 30 balanças eletrônicas, 15 quilos, marca Toledo, com bateria patrimonial sob número 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339. Artigo 2. A associação firmará, junto ao Poder Executivo, o termo de concessão de direito real de uso dos referidos bens. Artigo 3. A concessão de direito real de uso de que se trata esta lei será gratuita pelos prazos de 20 anos, ao constar da assinatura do termo de concessão. Findo do tal prazo, estando a associação devidamente instalada em funcionamento, será otorgada a adoção definitiva do bem imóvel a seu favor. Artigo 4. Os bens imóveis concedidos no termo de lei desta lei reverterão ao patrimônio do município quando cessadas as razões que justificarem a sua concessão, ou se por qualquer motivo a concessionária deixar de cumprir as condições dessas leis, ou do termo da concessão, ou ainda de exercício da atividade do município, vedada a sua alienação pela concessionária, não houver nenhuma alienação seja reclamada. Câmara Municipal de Santo Espírito, protocolo 15 de 5 de 2015, horas 14 horas, número 0088, para 2015. Continuação do projeto de lei complementar número 005, para 2015. Artigo 5º. Para efeito de concessão previsto nesta lei, o Poder Executivo Municipal, por ter destinatário certo, bem como interesse público, fica dispensado de promover o processo licitatório. Artigo 6º. Fica o município isento de qualquer responsabilidade por danos causados pela concessionária em razão de suas atividades. Artigo 7. Esta lei
lei complementar entrar em vigor na data da sua publicação, revogadas disposições ao contrário. Passo Municipal da Câmara dos Deputados, 15 de maio de 2015. Ivone Cida Cabral, prefeito municipal. Determina ao secretário que proceda a chamar os vereadores que queiram fazer uso da palavra sobre assunto de escolha, de acordo com a inscrição. Com a palavra, o vereador Arthur Carlos. Com a palavra, o vereador Sodete Cida. Com a palavra, o vereador Elcei Pereira. Com a palavra, o vereador Gomes. Com a palavra, o vereador Alfredo Galdino. Senhor presidente, nobres colegas e população presente. Em primeiro lugar, inclusive, eu queria dizer sobre esse projeto de patronamento do bem imóveis. Eu acho que são produtos, qualidade, assim, eu não vi, é claro que vai ser feito, vai ser comprado, mas pelo que a gente percebe, principalmente lona, leste, essas coisas, para dentro desse projeto de lei, dizendo a atuação para 20 anos, que dentro desses 20 anos, isso aí será transferido, eu acho que vai merecer uma emenda de nossa autoria, não sei se o vereador concorda, eu acho que reduzir isso aí com um quarto desse prazo, porque lona leve, principalmente essas coisas, o cidadão resolve parar, tem que devolver, como é que ele vai fazer para repor esse material, sendo que tem, eu sei que não foi comprado, mas pelo que falei que a lona leve, as coisas de outra deverá oriental basear nisso, então o cidadão não terá que devolver. Se ele haver não seguir, então como é que se já rasgou, porque tem coisa que não vai aguentar, a própria ferragem, conforme ela, 20 anos não é fácil, aqueles que vão dedicar por mais, que a gente sabe que os feirantes são caprichosos, são pessoas que merecem toda a confiança, mas o produto eu acho que droga e abre, fecha e coisa, não, a durabilidade, eu acho que a gente teria que analisar o solo, porque inclusive o solo é um dos articuladores disso aí, que veio até da administração passada, e continua nativo nisso aí, eu acho que teria que verificar com bons olhos e ver a situação para não vier um problema maiores coisas, por mais que ele procure conservar a evolução ou a reposição. Então é um dos fatos que nós temos que bem analisar isso aí, não é que a gente é contra, mas procurar também não venha prejudicar esse pessoal que já é sofrido para manter as coisas. A gente aqui, inclusive, a gente está analisando e vendo, eu passando esses 2 dias aí pelo trajeto aí da nossa rodovia Júlio Budista, a gente verificando a iluminação ali que foi recente, instalada, formada, eu estou vendo ela não está funcionando, não sei se é a qualidade ou se está tendo aquela empresa que demora seus 5, 6 dias para vir verificar a situação. Eu não sei se a folha está sendo no serviço que foi bem de boa qualidade ou se a empresa está dando manutenção também. Então, o nosso colega que eu líder, inclusive do prefeito, o Dirceu, verificar isso aí, porque cobrar, porque essa empresa que fez, ela deve ter dado um prazo de garantia. Se a empresa está fornecendo, é aquilo que eu falei, nós temos que tomar uma medida aí, porque é coisa de calamidade pública. Outra coisa que a gente vê, inclusive, aqui até do colega, claro, nós aprovamos aí para construir essa sala, e hoje a gente vê a própria população dizendo que se você vier sentido de Alfredo Marconi, você não sabe onde é a prefeitura, se você vier sentido por aí, não sabe onde é a secretaria da Câmara. Então, tomou o visual aqui da nossa frente aí, acho que tem que ter analisado bem a engenharia, não sei, o prefeito, o projeto, então é uma coisa que é um patrimônio, é um bem que tem aí, não deixou de... Pelo menos que a gente ouve, só eu, a população, a gente vê várias e várias pessoas criticando. Agora, aqui foi feita várias moções que a gente viu, inclusive tem moção a ser votada, acho que se não me engano hoje, né? Tem umas 2 moções a ser votadas hoje. É claro que é ato do prefeito, do vereador fazer a moção, indicação, requerimento, mas eu não vou, de minha autoria mesmo, não vou fazer nenhuma moção, nem requerimento, mas pedir ao próprio colega, ou a mesa que tem indicado feita muita moção, que eu acho que nada mais que merece também, inclusive esse fornecedor de ambulância dos enfermeiros dos municípios, que eu acho que é um agradecimento
que merecem muito respeito, é claro, às vezes até uma falta de um esquecimento da mesa, fazer agradecendo pelo menos essas ambulâncias, esses enfermeiros que vieram dar aí uma cobertura na parte de saúde ao nosso município, pelo menos no dia 19 foi um fluxo de gente muito grande. Então eu acho que a mesa deve dar uma nova moção, pelo menos agradecendo essa cidade que foi Alfredo Marcondes, Emilianópolis, se não me engano, de Florianópolis, não sei se tem mais uma outra, pelo menos no dia 19, e a gente, é claro, tem uma aval, tem certeza, tem meu apoio, que a gente não poderia deixar de também agradecer eles. E aqui a gente também não pode deixar de descer. É claro que nós aqui não vamos mexer muito lá em cima, mas fazendo a história, todo mundo dando um pontapé, quem sabe, quem assistiu, quem viu a televisão, viu o que a nossa presidente fez com nossos pessoas que tinham que estudar hoje, sequer não conseguem financiamento. Hoje, o cidadão vai comprar uma casa própria, se eu não me engano, o valor até 190 mil, ele só consegue 50%, que era 80% do financiamento, hoje só consegue 50%, se for a mais de 190 mil, e parece que cai para os 40%, e olha lá se tiver o dinheiro ainda para financiar, porque é para a educação, que é o ponto mais que hoje eu analiso do nosso Brasil, seria educação e saúde. A gente vê a situação hoje dos nossos pessoas que às vezes estão querendo se formar na faculdade para conseguir um campo de vida, sequer hoje, se depende do financiamento, ele sequer não tem dinheiro para nada. Então acho que nós teríamos também que fazer até algum documento aqui elaborando e pedir aos nossos companheiros, deputados federais, aos senadores que a gente votou, e pedindo para eles interferir e ver como está a situação, porque a gente já não vai se falar em aumento de energia, que está coisa brava, a gente vai falar em aumento de alimentos, de coisas, as coisas descarregou. Então a gente teria que tomar uma certa atitude. Nossa cidade é pequena, mas também nós temos a obrigação de fazer nosso dever. Entende? Com a palavra, o vereador René Rodrigues. Com a palavra, o vereador Mauro Sérgio Santos. Com a palavra, o vereador José de Castro. Com a palavra, o vereador Sérgio Francisco Rodrigues. Então, agora nós vamos discutir o requerimento número 9/2015 de autoria do senhor Jodelino Dias Filho. Quando termina o secretário, vou chamar os seus vereadores para a discussão do requerimento número 9/2015 do vereador Jodelino Dias Filho. Com a palavra, o vereador Getúlio Cardoso Costa. Com a palavra, o vereador Jodelino Dias Filho. Senhor presidente, novos colegas vereadores, população aqui presente, pastores, representando as igrejas evangélicas, nosso amigo Bolinha, que é o nosso jornalista, e também os internautas que estão nos assistindo pela internet. Eu queria pedir o apoio aos senhores vereadores para votar a favor desse requerimento, pedindo, solicitando a Jandaia, que é o meio de transporte que nós utilizamos aqui, para que ela possa viabilizar essa internet Wi-Fi dos ônibus, porque nós sabemos que boa parte das pessoas que utilizam esse ônibus passam um bom tempo dentro desse ônibus. Nós já pagamos um valor que não é barato, e é uma coisa que a gente tem lutado para tentar baixar o valor, mas a gente sabe que é difícil, e seria um meio dela também retribuir aquilo que a gente paga no espaço de ônibus. E nós, por exemplo, que trabalhamos aqui em Santos Pedidos, que trabalhamos em Prudente, nós passamos 1 hora dentro do ônibus, da saída aqui de Santos Pedidos. Se eu saio às 6 horas da manhã, eu vou chegar lá às 7 horas. E na volta a mesma coisa. Então, só eu, por exemplo, trabalho em Prudente, fico 2 horas dentro do ônibus. Né? Então, dentro do ônibus lá em São Paulo, os metrôs, tudo tem Wi-Fi dentro dos ônibus. Porque as pessoas podem ali utilizar o tempo trabalhando, né, utilizando para fazer pesquisa, utilizar as redes sociais, né, então seria uma forma da Jandaia retribuir aquilo que a gente paga, não paga barato. Né? Então eu peço que os novos colegas vereadores votem a favor desse requerimento, para que o ofício seja encaminhado à Jandaia, né, e que ela tenha bons olhos
né, e ver esse requerimento, esse ofício, para que possa atender. Eu tenho certeza que toda a população vai ficar muito contente e satisfeita se esse ofício, né, creio que vai passar esse requerimento, esse ofício chegando nas mãos de André, né, aprove Deus que elas vejam com os bons olhos e atenda esse pedido, que com certeza isso vai refletir em toda a comunidade. Eu disse, com a palavra do Arcei Pereira, com a palavra do Mauricio, com a palavra do João Filipe Neto, com a palavra do René Berlinas, com a palavra do Mauro Sérgio Santos, com a palavra do Urcílio de Castro, com a palavra do Urcílio Aparecido Dias. Com o requerimento número 9, do vereador Torquídio Dias Filho, está em votação. Aprovado por 8 votos. Passando agora a discutir a moção número 17, 2015, de agradecimento de autoria do vereador Soldino Dias Filho, onde determina ao secretário a chamar os vereadores na discussão da moção número 17, 2015, de agradecimento de autoria do vereador Soldino Dias Filho. Com a palavra do Arthur Cardoso Costa, com a palavra do Arthur Dias Filho. presidente, essa moção é a da Oeste ou dos pastores? Pastores. Eu estou sem a cópia na mão aqui. Dos pastores? Dos pastores. Senhor presidente, novos colegas, população presente, como o senhor sabe, na sessão passada, que seria na sexta-feira, por motivo da queda de energia, a gente ficou sem realizar a sessão. Eu peguei todas as cópias, as moções e projetos e levei para casa, e como eu estava trabalhando hoje, não trouxe. Por isso que eu estou perguntando a moção. Eu queria, mais uma vez, pedir o apoio aos vereadores que votem em favor também dessa moção de agradecimento, tendo em vista que na sessão passada nós aprovamos acho que umas 8 ou 9 moções, né? Agradecendo as pessoas e as entidades que estiverem envolvidas durante o mês de abril, durante os eventos que aconteceram aqui na nossa cidade. E também no dia 25 de abril foi realizado 2 eventos aqui na nossa cidade, um pela manhã, onde nós tivemos a presença da Faculdade Moeste, que prestou um serviço social junto com a prefeitura e com os evangélicos, onde nós atendemos centenas de pessoas que fizeram vários tipos de exames, orientações médicas, né? E a única reclamação que eu tive desse trabalho que nós fizemos de manhã é que o tempo foi curto, né? A gente começou às 8 da manhã, foi até meio-dia, e teve pessoas que chegaram lá e queriam que o negócio estendesse, de tão bom que estava, né? Todos que ali foram fizeram vários tipos de exames, foram muito bom, né? Esse é um trabalho social que foi realizado pelos evangélicos e aqui representado pelos pastores, né? O pastor Donizete, que representa os irmãos ali da Assembleia de Deus, ao qual eu também faço parte, o pastor Bianchi, inclusive na moção está errado o nome dele, né? É Odemar Bianchi, está escrito Odemir, não é isso? Eu tenho que corrigir para que possa ser colocado certinho, porque com certeza o pastor vai colocar lá na parede da casa dele, lá, né, com o nome errado, vai ficar. Eu já passei por isso, viu, pastor? Porque sorderia, de vez em quando o pessoal erra também, né? E também o pastor Ronivon, do Avivamento da Fé, que não pôde estar conosco, ele está no compromisso imprudente, ligou, falou que não poderia estar, mas vai receber de bom grado também essa moção. E outras igrejas também que compareceram, mas essas três igrejas foram as que mais estiveram envolvidas, né, na organização desse evento, onde à noite também teve um show gospel, né, onde nós tivemos aqui mais de 1000 pessoas aqui da cidade, evangélicas, não evangélicas, e também pessoas de outras cidades, de outras denominações, também que vieram aqui juntamente conosco participar desse evento, que é de comemoração ao Dia do Evangelho, ao qual essa casa também aprovou, né? E também comemorando o aniversário da nossa cidade. Então eu peço aos senhores, aos novos colegas que votem a favor, em forma de reconhecimento aos pastores e aos evangélicos que também contribuíram aqui no evento realizado no dia 25 de abril. Tenho dito, senhor presidente. Com a palavra do Arcei Pereira, com a palavra do Mauricio, com a palavra do João Filipe Neto, com a palavra do René Berlinas, com a palavra
palavra é do Paulo Sérgio Santos. Com a palavra é do Ercílio de Castro. E com a palavra é do Sérgio Batista Rodrigues. Então, a moção número 17, para 2015, de agradecimento ao vereador Flordelino Dias Filho, está em votação, aprovado por 8 votos. Então, passando agora a discutir a moção número 18, para 2015, de agradecimento de autoria do vereador Flordelino Dias Filho. Quando termina o secretário, é chamado senhores vereadores, a discussão da moção número 18, para 2015, de agradecimento de autoria do vereador Flordelino Dias Filho. Com a palavra é do Getúlio Cardoso. Com a palavra do senhor Indeciso. Senhor presidente, novos colegas, população, eu, de igual forma, como eu já disse na fala passada, eu também peço ao apoio dos senhores para que votem a favor dessa moção e em agradecimento à Faculdade do Oeste que prestou esse serviço social aqui no dia 25 pela manhã, né, onde nós ficamos muito contentes, satisfeitos, e tenho certeza que essa moção vai chegar em mãos, né, a reitoria da faculdade, a pessoa que é a coordenadora desse trabalho, e com certeza o ano que vem, se Deus assim conceder, a gente vai estar realizando novamente esse trabalho. Eu tenho certeza que a gente entregando a eles essa moção, agradecendo aquilo que foi feito, com certeza no ano que vem, quando a gente fizer novamente o convite para que eles venham e façam essa parceria com a gente, com certeza eles vão vir com bons olhos. Então eu peço aos senhores, em forma também de agradecimento e reconhecimento à faculdade, por esse trabalho. Também nós sabemos que tem muitos jovens aqui da nossa cidade que também fazem faculdade ali na Oeste. Inclusive no dia do evento tinha vários alunos da Oeste ajudando a organizar o evento que era daqui da nossa cidade, né? Então é uma forma da gente reconhecer e agradecer também o trabalho da Oeste que foi feito aqui na nossa cidade. Tenho dito, senhor presidente. Com a palavra é do Elcio Pereira. Com a palavra é do Maurício. Com a palavra é do Gonçalo Neto. Com a palavra é do N. Belinas. Com a palavra é do Paulo Sérgio Santos. Com a palavra é do Ercílio de Castro. Com a palavra é do Sérgio Batista Rodrigues. Então, a moção número 18, para 2015, de agradecimento de autoria do vereador Flordelino Dias Filho, está em votação, aprovado por 8 votos. Passando para a ordem do dia, quero comunicar aos senhores vereadores que nada consta na ordem do dia, nenhum projeto para discussão e votação. Então, agora passando para a expressão pessoal. Eu declaro aberta a fala de expressão pessoal, sem a parte, de acordo com o regimento interno 174. Determina ao secretário que proceda a chamar os senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra nessa fase de expressão pessoal, de acordo com a ordem de sessão. Com a palavra é do Getúlio Cardoso. Com a palavra é do Ercílio Indeciso. Senhor presidente, novos colegas vereadores, população presente, representada pelos nossos pastores, eu queria, nessa última fala, agradecer aos senhores por ter votado nas moções, também no requerimento. Também nós enviamos também uma indicação ao prefeito, da mesma forma que foi feito esse pedido, através do requerimento, para agendar a questão da internet. Também foi feita a indicação ao prefeito também para que ele possa viabilizar e ver a possibilidade também de colocar a internet Wi-Fi dentro dos ônibus da nossa cidade, e principalmente nos ônibus estudantes, né, que vai para as faculdades, para as escolas independentes. Também, com certeza, isso vai ter um bom aproveitamento. Quero agradecer ao prefeito, como falei isso na sessão passada, por também atender uma de nossas indicações, onde foi colocado ali o bebedouro no ginásio de esporte, né? Nós fizemos uma indicação passada e o prefeito atendeu essa indicação, colocando ali o bebedouro no ginásio. Ele visto que as crianças que praticam esporte ali, outras pessoas, não tinham um bebedouro, um lugar adequado para beber água, então o prefeito viabilizou ali o bebedouro. Então eu quero agradecer ao prefeito. Também dizer que foi lido nessa noite o projeto. Talvez os pastores ficaram até um pouco perdidos por falar tanto número, né, pelo Elvis, nosso secretário. Esse projeto é uma conclusão de um projeto que foi feito, ele já está na parte final, onde nós vamos contar na sessão
na próxima sessão, 30 barracas e 30 balanças, né? Onde o Alfredo questionou muito bem a questão do prazo, né, que está no projeto de 20 anos, e a gente vai conversar com o jurídico e também conversar com a associação para ver, né, com entendimento, para que esse projeto possa ser aprovado assim, ou se a gente pode colocar uma emenda, né, modificando alguma coisa, mas o certo é que esse projeto é uma conclusão de um projeto que já vem há algum tempo, desde a gestão passada, onde vai ter vários benefícios, principalmente, né, esse projeto é para a associação do Banco da Terra, né, com certeza eles estão nessa expectativa há algum tempo, né, e eu creio que a maior parte deles vai fazer bom uso dessas barracas e também dessas balanças. E agradecer também a presença dos pastores, agradecer aos senhores por ter votado nessa moção de agradecimento, né? Eu tenho certeza que os pastores vão compartilhar isso com as suas famílias, com a igreja também, dizendo que essa Câmara também reconhece o trabalho que a igreja tem feito aqui, nessa igreja que tem feito aqui na nossa cidade. Então agradeço aos vereadores, agradeço também a Deus pela vida dos pastores, que muito tem trabalhado pela nossa cidade, resgatando vidas que estão perdidas, né? Que quando uma pessoa que está lá fora, ela é tirada e começa a participar de uma igreja, que Deus faz uma conversão na vida dela, ela deixa também de dar trabalho à sociedade, né? Então a gente tem que agradecer o trabalho que a igreja faz, o trabalho social, né, que é feito aqui na cidade. Então agradeço aos senhores por ter votado a favor e tenho dito, presidente. Com a palavra do vereador Secretaria. Com a palavra do Alcione. Com a palavra do Alfredo Caneta. Senhor presidente, nobre colega, população presente. É claro, a gente, quando os novos colegas apresentam a moção, é sinal que alguém fez alguma coisa em prol do nosso município, em prol de atender de uma forma ou da outra, alguém que procurou ajudar de um jeito ou da outra, por sinal, as moções apresentadas, que até hoje, se eu não me engano, foi todas elas votadas com a maioria absoluta, e sempre terá um meu voto independente de coisa. Eu não vou apresentar, como eu falei, de minha autoria, eu não vou apresentar nenhuma moção, porque não quero apresentar, mas todas elas eu vou participar e vou votar a favor. Agora, é claro, tem coisa que nos alega, tem coisa que também a gente, como vereador, também tem que fazer que a senhora tem que bater palma, mas também tem hora que tem que criticar. A gente vê, inclusive, aqui, que foi comentado até pelo nosso colega, problemas das agentes de saúde, que nós vem isso lutando desde o ano passado. Inclusive, a gente tem ouvido dos nossos colegas da situação do prefeito, dizendo que isso aí é corrigido. Agora diz que em virtude, porque as agentes entraram com ação na justiça, estão aguardando. Eu acho que o prefeito não tem que ver isso. O prefeito tem por obrigação, é lei. O agente de saúde, ele tem seu salário básico. Então, ele tem um mínimo para ser coisa ali, no qual eles vêm aí há um ano e tanto sem receber o salário básico que é. E a gente vê que, inclusive, viu a apresentação do balancete hoje, a despesa e a receita, a gente viu que esse mês sobrou no caixa em torno de quase 150 mil reais. Então, eu acho que, e a diferença que a gente viu, a gente sabe perfeitamente que a diferença está coisa em 20 horas, se eu não me engano, coisa de 30 reais por pessoa. Então isso aí deixa a gente um pouco entristecido, da gente ver que o que é direito do funcionário eles não estão recebendo. E no qual, inclusive, a gente vê funcionários dentro dessa gestão que são contratados por uma função. Tem funcionário aí que já foi designado para 2 ou 3 lugares, tudo é levando o trampolim só subindo. Não tem funcionário que ele vem descendo, ele foi contratado em cargo de comissão, depois ele foi para o efetivo, depois ele foi levado de efetivo com outro cargo de comissão de um salário mais alto, foi levado para outro. Como a gente vê funcionário que também concursado no setor e levado para outro setor com função mais alta, convocado e nomeado, mas não exercendo a função daquilo que ele foi
coisado. Então está sendo um desvio de função. Eu acredito que não está tendo um ato, mas tem pessoas fazendo dessa forma, não está tendo um ato designando ele a fazer, mas está sendo feito que a população sabe. Então a gente só queria dizer que fosse visto com bons olhos, que o de direito do funcionário fosse verificado. É claro, eu não vou falar em aumento, mas pelo menos o mínimo, que é o de direito dos agentes de saúde, que fosse visto para a gente evitar, porque aí depois começam a dizer o Walfried é denunciante, por causa do Walfried nós não estamos fazendo, não é isso. Eu acho que a gente foi eleito para ver tudo que é bom e o que é ruim. Eu acho que o que está certo, a gente tem que elogiar, o que está errado, a gente tem que criticar. Tenha dito, presidente. Com a palavra, vereador Henrique Rodrigues. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio Santos. Senhor presidente, nobres colegas, população presente e funcionários da casa. Senhor presidente, até justificando a minha ausência do dia 24/4, do qual o atestado já foi entregue, e para os que desconhecem, nós vínhamos voltando de uma viagem a São Paulo, onde eu, o prefeito e o vice-prefeito estivemos no gabinete do deputado estadual Alexandre Pereira, deputado do meu partido Solidariedade, e aonde nós fomos pleitear e já voltamos praticamente em mãos uma emenda no valor de R$100 mil e 30 vagas de frente de trabalho através de uma intervenção do deputado junto à Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho. Aliás, de volta, ânsia de volta e coisas mais, viemos parando todos os postos de gasolina para um mal-estar. Por isso a minha ausência, mas eu acho que o que nós conseguimos foi ótimo para a cidade. Uma verba dessa vai ser muito bem-vinda e até o final do ano vai estar liberada. Ratificando o que o vereador Walfried comentou a respeito da cessão de uso, eu acho que é humanamente impossível que essas balanças em 20 anos elas estejam ainda funcionando. Então, realmente eu acho que o vereador Soares, que é um dos autores do projeto Feira, que veja aí se é uma lei estabelecida esses 20 anos ou se há uma flexibilidade para que altere. Eu acho que em 20 anos alguém vai ser penalizado. Com certeza alguém vai ser penalizado. E, senhor presidente, a gente, através da mesa diretora, encaminhar sem ofício a Energisa, como disse o vereador Walfried, essa entrada da cidade que virou um cartão de visita hoje passa a ser, entre aspas, uma vergonha. E eu acredito que a falha aí seja da Energisa. Essa Energisa está deixando a desejar em vários setores. Prova disso, sexta-feira, o céu extremamente estrelado, a cidade inteira ficou sem energia elétrica e ninguém sabe o porquê até agora. Senhor presidente, eu queria aqui lembrar, eu tive 2 reuniões, uma delas o vereador Leandro estava presente, testemunha do que foi dito, a preocupação dos prefeitos junto à crise que nós estamos vivendo. E existe uma preocupação muito grande que a partir do mês de julho, vários prefeitos não consigam nem cumprir a folha de pagamento. Então, o momento não é de brincadeira. Não é de brincadeira. A gente não sabe aonde vai dar isso tudo. A crise, ela está presente, está batendo nas nossas portas. E essa preocupação ela é latente diante de todo o poder público que comanda o executivo. Lembrando, senhor presidente, uma reportagem que foi vinculada em vários jornais e redes sociais, um roubo que aconteceu, se não me engano, no estado de Goiás, na semana passada. Um cidadão foi pego num supermercado roubando 2 quilos de carne. A polícia cumpriu seu papel e encaminhou para a delegacia de polícia. Lá, esse cidadão relatou a sua história. A esposa dele sofreu um acidente onde ela ficou 8 vezes internada. Por conta disso, ele perdeu o emprego nessa correria de socorrer
coloquei a TT para acompanhar o tratamento da esposa. Quando essa esposa saiu do hospital, ela foi morar com o filho do outro casamento, porque a família, numa condição extremamente precária, não conseguia cuidar dessa pessoa, em questão de alimentação e cuidados diversos. E esse homem ficou com um filho pequeno, acho que de 10, 11 anos. Há 2 dias esse homem não comia e não tinha o que dar para essa criança. Por isso ele, induzido a um desespero, ele foi lá e cometeu esse crime e foi para a justiça. Sensibilizados, os policiais militares pagaram a fiança, pagaram a carne, fizeram lá uma vaquinha e supriram por um período a alimentação. E parece, segundo notícias, alguém já conseguiu um emprego e esse homem está encaixado. Senhor presidente, o que eu quero dizer com isso? Isso é um caso que aconteceu de forma isolada. Agora, mas diante da situação que nós estamos vivendo em crise, isso vai passar a ser constante. Pais voltando para parar de cuidar com a família. Porque, infelizmente, senhor presidente, esse governo da presidente Dilma é o próprio anticristo. Esse governo tem parte do capeta. Esse governo não pensa no povo. Esse governo, se fosse a nível mundial, eu diria que seria a mesma fera que a Bíblia fala, o meia. Os juros batem a casa de 10%. A energia subiu 82%. Cortou o FIES, que era um senhor do programa de governo, onde o estudante financiava o seu estudo, e após formado tinha um prazo de carência para começar a pagar e pagava com o seu salário, com o seu trabalho. O governo fez o favor de cortar. Cortou o financiamento de carro. Vai cortar, está cortando 70 bilhões de orçamento de uma pancada só. Cria um programa de governo e joga responsabilidade para o município. Prefeito que se vire para pagar. Então nós estamos numa situação, senhor presidente, que nós temos que urgentemente, eu não sei, cada cidade fazer a sua parte, repudiar esse governo. Dia 25, 26, 27, 28 vai ter uma marcha de todos os prefeitos da Brasília, uma forma de pressionar, que eu não sei se a nossa cidade vai ter alguém representando, mas seria importante que tivesse alguém para fazer números. Ou que a gente entupisse de ofício os nossos deputados pedindo que olhasse para o povo. Nós vemos esse escândalo da Petrobras, agora vai estourar, está abafado, o escândalo do BNDES, o escândalo da usina de Furnas e outros mais, escândalo de metrô e outros mais. Então esse país está uma roubalheira. E se os vereadores, começar da gente, nós somos em maior número, não se unirem de uma forma e pressionar os seus deputados, tirar fora do próximo pleito, com seriedade, votar, escolher pessoas sérias. Porque esse povo só pensa em roubar. E hoje, quando o marginal desse sai da cadeia, é aplaudido ainda. A exemplo do Roberto Jefferson, ontem. É aplaudido como herói. Aquele pilantra do José Genuíno é tido como herói nacional. Então, ou a gente começa nas cidades de uma forma mobilizando e conscientizando o povo do que está acontecendo, daqui a pouco o senhor vai ter a tua casa, a minha casa, a casa de cada um que aqui está, os dízimos da igreja. Você não vai poder levar para casa mais, pastor, porque o cara vai estar lá para roubar. Porque nós estamos tornando um país da impunidade exemplo lá de cima. Então, senhor presidente, eu queria fazer esse desabafo na tribuna. Ninguém suporta mais. Ninguém suporta mais. Você liga a televisão, o escândalo. Agora tem lá outro, lá do Paraná, lá, que era tido como honesto, lá, o tal de Requião, envolvido num esquema onde o delegado da Receita Federal era incluído em ir nas empresas, acharcar para financiar a campanha. E agora está sendo acusado até de pedofilia. Se é verdade ou mentira, não sei. Pode até ser uma armação para denegrir a imagem do camarada. Então não há Estado nesse país aonde não tem uma corrupção, aonde todo dia não sai como fica sendo no jornal, na televisão, alguma coisa de roubo. Ninguém entra mais.
Ninguém aguenta mais isso. Então, senhor presidente, queria deixar registrado o meu desabafo. Eu aposto, tenho certeza que é a sensação de cada um aqui dentro. Então, que através de associações de vereadores, presidente de câmara e de associação de prefeitos, vamos mobilizar, tentar reverter isso de alguma forma, porque nós não temos mais condição de sobreviver nesse país com esse governo incumprindo e participando do roubo. Obrigado, senhor presidente. Entendi. Com a palavra o vereador de José de Castro. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos amigos aqui presentes, eu queria cumprimentar o vereador envolvido que foi feito já o contato com a empresa, não sei se o vereador Mauro está claro, mas a engenheira veio reclamar hoje com o prefeito que acho que eles não estavam mais nem conseguindo atender o telefone dela. Aí o Bruno ligou e eles falaram que amanhã eles vão vir aqui. Então vamos aguardar, amanhã dia 19. Né? Então vamos aguardar isso aqui, porque eles falaram diretamente, o prefeito foi aqui. O Santo faz um milagre amanhã. Então eles falaram que vai para Oswaldo Cruz e vai vir com o pessoal aqui, vai examinar qual foi o problema que está acontecendo. Né? Então vamos aguardar amanhã para ver se eles vão vir mesmo. Quanto às moções, eu acho que foi super importante ao vereador e aos homenageados. Né? A gente ficamos bastante felizes. Foi no dia 25, onde tivemos aqui a participação da população, que eu acho que é tão importante. Eu tive a oportunidade de vir em alguns momentos ali, eu vi a participação, fiquei super contente. E também as pessoas imprudentes que vieram também foi o tipo do estágio, né, onde eles também contam horas. Então, eu acho que foi um momento muito importante, tanto para o município, para a população nossa, como também para eles. Espero que Deus ilumine e que a gente continue com essas brilhantes ideias, que assim que a gente vai conseguindo, né, melhorar. E através dessa visita que eles vieram aqui, esses dias eu estive conversando com o banco e com as mulheres, a senhora de Machado, e ela foi dando várias ideias ali, porque eu também não sabia do número de pessoas que saem do Presidente Prudente no dia 18 de abril, à noite. Diz que tinha mais de 300, 400 pessoas. Teve pessoas que saíram 9 horas da noite, saíram 10 horas, saíram meia-noite e vieram por aí, caminhando. Então, eu sinceramente, se eu soubesse isso aí, eu tinha ido à noite para me ver. Mas eu conversei com pessoas, teve gente que chegou às 6 horas da manhã, teve gente que chegou e não aguentou, chegou ali no santuário e ficou. Então, conversando com essa pessoa, ela deu essa ideia. Ela falou assim, tem bastante pessoas lá da Oeste, né, que precisam de horas. E por que a gente não faz esse contato com elas no próximo dia 19, no próximo ano? Para que durante esse trajetório da estrada a gente possa ter, não vou dizer acampamento, tendas, né? Aonde em 2 ou 3 ou 4 ou 5 lugares, onde possa ter ali banheiros químicos, onde possa ter pessoas para aferir a pressão de alguém. Então isso parece que foi uma coisa super importante essa conversa dessa senhora, que ela disse que faz 5 anos que ela já faz essa trajetória, e ela sente essa necessidade. Então, eu fiquei super contente com a vinda das pessoas aqui e também com a ideia dessa senhora lá de Machado, né? Então, aonde tem o acompanhamento durante a estrada, porque não é fácil sair Prudente 10, 11 horas da noite em pé e vir, né? Realmente não tem banheiro, não tem nada. Você anda aí 30 e poucos quilômetros, 40 sozinho, né? Então eu acho que é uma boa ideia isso aí.
o prefeito também puxou outra. E uma coisa que eu vou pedir aos senhores vereadores é que tenham um pouquinho de paciência nesses 2 meses agora sobre as máquinas. Estamos com um problema seríssimo na máquina, as máquinas. Tem 4 máquinas aqui e as 4 estão com problema. Então eu acredito que nesses 2 meses aí, os senhores vão ouvir bastante reclamação. Eu estou passando aqui antemão o que está acontecendo aqui em nosso município. Né? Tem 2 máquinas abertas, 3 máquinas praticamente abertas. E a gente não sabe aí, estamos tentando com um aí, mas também está aqui os nossos amigos aqui, vereadores, que sabem da situação. Então, eu espero que se alguém reclamar aí, a gente tenha essas condições de dizer eles que não é motivo de desprezo nem nada, não. É motivo, não sei, aconteceu tudo de uma hora, né? Agora nós tínhamos uma máquina na W20, ela foi feita toda em embuchamento, e quando ela chegou aqui, a gente retirou a outra também, porque estava com problema. De repente ela vem dando problema, né? E estamos hoje aí praticamente sem essas máquinas. Então essa aqui é mais uma colocação que eu estou pondo aí, porque a gente sabe que as pessoas vão reclamar e a gente sabe qual foi o motivo. Mais, só esse aí, senhor presidente, muito obrigado. Eu quero dizer aos senhores que eu estou com meu pai internado, né? Passando um momento meio complicado aqui. E também a gente também está dividido, porque o outro irmão dele também está com outro problema seríssimo lá em Rondonópolis. Eu estou indo para casa agora para ver, porque a gente está entrando em contato aí. Eu não sei. Né? Foi os fundadores daqui e aos poucos também. Então, vamos ver. Deus abençoe. Obrigado, senhor. Com a palavra, vereador Sérgio Aparecido Briggs. Peço licença. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, pastor José aqui presente, pastor Bianchi, nosso amigo Zé Freire também da Casa de Oração, e o jornalista Paulinho, e os funcionários presentes. Hoje, essa Casa de Lei, na qual hoje votamos aí 2 moções, um requerimento e uma indicação. Moção essas bem elaborada pelo vereador Só, onde teve o apoio dessa casa de todos os vereadores, qual assinou embaixo com a sua concordância, onde veio aí a
como se diz assim, as igrejas, né, unidas num só ideal, ajudar o seu próximo, trazendo a palavra, até mesmo o entendimento aos médicos, para que essa pessoa tenha aí uma vida melhor, a sua família. Então foi uma moção muito bem elaborada, bem recebida aos nossos irmãos, como se diz assim, inclusive que estão pedidos, aonde recebe aí a moção dessa casa de lei. Será muito bem recebida. E o pastor Julivão também, que não pôde estar presente aqui, que teve uma viagem marcada maior, até pediu sua desculpa por estar presente. E aqui, senhor presidente, ver essa casa de lei que hoje, onde meus nobres colegas discutir projetos onde a gente deve ter interesse. Até estava analisando o projeto da barraca, da balança, né? A Câmara está à disposição do novo vereador entrar com essa emenda, né? Eu acho que até um ano, 20 anos. A gente trabalha por 5 anos, que acho que é um ano básico, para que essa pessoa possa ter realmente essa conquista, que já vem de muito tempo atrás. Né? Até eu estou lá tentando legalizar a documentação daquela associação, né? Tentando reformular o novo estatuto da mesma, né? Que é onde tinha que fazer várias modificações. Então a gente está trocando aí todos os dias para que a gente consiga, sim, a aprovação desse projeto, que essa novo estatuto já esteja pronto e elaborado, para que essa associação receba aí não só as balanças e a barraca, como o trator está desde o ano passado emperrado por falta de documentação para poder entregar o mesmo à associação, né? Onde já teve a aprovação dessa casa de lei. E falando aqui, senhor presidente, de governo, né, o vereador Mauro se diz muito bem. A gente vem aí vendo a notícia, a gente vem acompanhando aí esse país, é vergonhoso hoje, na verdade, a gente, da vez como político, como vereador, até estava ali raciocinando um pouco, se a gente elaborar aqui um documento nessa casa de lei, enviar todas as câmaras com uma moção de repúdio a esse governo. A gente vê lá o pai da matéria, que é o senhor Lula, não é Dilma, quem comanda tudo ali se chama Lula, né? Lá no Congresso, tentando climatizar a situação, querendo enganar a população, porque nada assim aconteça, né? E a gente já vem cortar aí a educação, como você diz muito bem no FIES. Tive aí na faculdade, a semana passada, discutindo aí em relação ao aluno, que vai ter que parar de estudar, que não tem condições. A faculdade vai financiar mais com juro alto, sem condições do aluno poder pagar futuramente, né? E tem que ser à vista, né, ao aluno. É vergonhoso falar isso. Muitos alunos que estão nessas situações, estão muitos já indo no nome para o SPC, que não está tendo condições de pagar essa faculdade, e o governo foi lá, cortou a educação, que é um plano principal do nosso país, para a nossa juventude que quer se formar hoje, né? E se fala em mais forte. O governo anterior se falou em renda mínima, auxílio Gaia, renda cidadão, tudo isso aí, mas ele não criou um sistema de fornecer as garantias, né, de recursos de dinheiro. E a roubalheira vem descaradamente, né? E não se fala roubo, ele se fala desvio de recursos, né? Como se sorta o cara, sai dando risada, se ele roubou milhões, ele vai devolver reais. Nesse país, compensa você desviar dinheiro. Você não é punido, né? A gente vê lá no Arte, descaradamente, as nossas caras todos os dias, e os caras vão lá disputar a eleição, ganham a eleição, né? E ganham a eleição. Acho que cabe nós, eleitor, cabe nós políticos, repudiar tudo isso. Se nós não repudiar, vai ser disso para pior, né? Para a gente que toca um pequeno negócio, para a gente que trabalha aí, está vendo a dificuldade de se manter aquilo que a gente faz. Muito grande a dificuldade, né? E a gente vê aí o país praticamente na lama. Não só o país, todas as prefeituras se vê com grande dificuldade para se administrar. Tem prefeituras que se falam de fechar a porta, que não está se conseguindo se pagar o funcionário, né? O vereador Malfino falou que de aumentar os agentes de saúde. Até concordo com o vereador, ele está até com requerimento. Nossa folha está atingindo quase 50% da folha, né? Eu não sei se o prefeito deve estar falando, sobrou 140 mil reais. Não é que sobrou 140 mil reais, já tem a resta paga, né? Que não pagou as notas, que não cumpriu as notas. Se for ver, não sobrou nada, né? Até se dispôs nessa semana de devolver o recurso que
eu tenho lá que sobra na Câmara, para que ele possa vir fazer alguma coisa no nosso município, para que arrume essa máquina, vereador. E essa máquina tem que atender as estradas, tem que atender o produtor, né? Tem que entender as construções, tem muitas construções paradas, né? Nosso município, por falta dessa máquina, né? Para carregamento, né? Eu acho que 2 meses é muito, né? Já imagina 2 meses que nós vamos ficar parados aí. Quanto mão de obra não deixa de girar no nosso município, né? Então, até falei com o prefeito, depois de devolver o recurso, falta de recurso para ele, né? Que ele possa atender essas coisas, né? Quando eu falo 2 meses, é porque tem a licitação, né? Então não é uma coisa simples se você chegar lá hoje e mandar fazer. Tem que fazer orçamento, licitação, né? Tem que ser publicado. Então por isso eu digo assim, 2 meses, pode ser que menos. Né? Até concordo com o vereador, mas é difícil, né? Isso já vem com tempo aí, quando ocorre. Nós temos obras aí, já tem praticamente 190 dias terminado e não foi atendido ainda, né? Aí 2 meses vai precisar 5 meses, né? Ontem até discuti com o prefeito, até falei, é duro, é uma obra que vai dar 5 empregos, 6 empregos, vida de estar pedindo alguma coisa dessa prefeitura, né? Vida de estar pedindo pagar uma luz, pagar uma água, né? Então, espero que essas coisas, ela venham calhar até os vereadores, se puder ajudar a administrar essa gestão, será muito bom a gente estar se conversando, a gente se falando a mesma língua, né? E obrigado em prol do nosso município. Então isso é muito importante, né, para nós. E agradecer o vereador Paulo, que esteve junto com o prefeito de São Paulo, onde vai se criar mais 30 empregos de frente ao nosso município. É pouco, né? Mas o pouco que vem já se ajuda, né? E os 100 mil que ele seja bem investido em infraestrutura no nosso município, está se precisando, a melhoria nos bairros e nas vilas também, né? Que seja bom, né? E peço também aos outros vereadores que corram junto com os seus deputados, não está correndo junto ao meu também, que consiga mais um pouquinho de recurso ao nosso município, que venha melhorar, que venha trazer até mais emprego ao nosso município. Isso é muito bom, né, para o nosso município. E para terminar aqui, eu quero. O vereador Dirceu falou do seu pai aqui, eu vi que fez seu sentimento, é um parceiro de longa data, vereador. Estimo melhor do seu pai, né? Que Deus olhe por ele, que da vez ele consiga sair dessa. É um senhor muito forte, que dê muita força para que a gente possa vencer na vida. Eu perdi meu pai muito novo, né? A gente sente uma falta muito grande dos pais da gente, tanto o pai como a mãe, como o solo também. Perder seu pai muito novo, é muito difícil a gente não ter o pai para a gente conversar, não ter a sua mãe para falar com ela, isso é muito difícil. Então eu me ponho à disposição do professor precisar, a gente está aí para poder fazer alguma coisa com você. Entendido, vereador? Antes de passar para o espaço final, quebrando o nosso regimento aqui, eu quero fazer uma pequena homenagem aqui aos homenageados da moção, onde eu chamo aqui o vereador Arthur Sola, né, que possa fazer uma entrega aqui, uma pequena coisa, ao nosso pastor Donizete. Receba aqui uma moção de agradecimento dessa casa daí. Salva de palmas, não. Também gostaria de chamar aqui o pastor Bianchi, né, que recebesse essa pequena homenagem do nosso amigo Dirceu, né, que também assinou essa moção, e poder agradecer a ele.
Federal, cumprindo aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária desta Casa de Leis será realizada em maio de 2015 às 20 horas. Por nada mais haver a tratar, sob a proteção de Deus, e declaro encerrada a presente sessão ordinária.